Olá, meu nome é Amanda Rodrigues de Souza Ellert. Sou aluna do curso de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba. Esta videoaula é para a matéria de Química Orgânica 2, com o professor Dr. Luiz César Rodrigues. Nesta aula, eu irei falar um pouco sobre critérios para a aromaticidade e hidrocarbonetos aromáticos. A aromaticidade é uma propriedade química apresentada por algumas estruturas, tais como anéis conjugados de ligações insaturadas, orbitais vazios ou pares de elétrons isolados. O termo aromaticidade foi usado pela primeira vez pelo químico alemão August von Hofmann, em 1855, ao isolar substâncias de odor agradável de algumas plantas. Embora tenha sido batizada com esse nome, a aromaticidade nem sempre está relacionada com o odor dos compostos. E ainda que a maioria dos compostos aromáticos seja constituída de carbono, não se trata de uma propriedade exclusiva de um grupo de hidrocarbonetos. Sua ocorrência normalmente se deve ao constante movimento de elétrons livres por arranjos circulares de átomos, que estabelecem entre si uma ligação simples e uma dupla alternadamente, sendo essa alternância de ligações dupla uma ótima maneira de estabilizar os elétrons, o que torna o composto aromático superestável. Para serem classificados como aromáticos, os compostos devem ser cíclicos, insaturados, totalmente conjugados e planares, além de bastante estáveis a energia de estabilização por ressonância. Eles precisam ser cíclicos, porque somente assim é formada uma nuvem de elétrons deslocalizados, que não pertencem a um orbital p, insaturados, conjugados e planares, para facilitar a interação paralela entre os orbitais p. Devido a essa estrutura peculiar, os compostos aromáticos apresentam uma estabilidade especial, muito mais forte do que a esperada. Além disso, o físico-químico alemão Erich Huckel criou a regra de Huckel, que propõe que para um composto cíclico e planar seja aromático, é preciso que uma nuvem de elétrons conjugados tenham 4N mais 2 elétrons π, sendo N um número inteiro. Os elétrons π podem ser aqueles que participam de ligações duplas ou triplas, aqueles que não são compartilhados ou ainda cargas negativas. Os compostos aromáticos estão frequentemente presentes no nosso cotidiano. Diversos hidrocarbonetos aromáticos são largamente utilizados no ramo industrial, como é o caso do benzeno, que é o principal hidrocarboneto aromático, o tolueno e outros, sendo encontrado compostos aromáticos também nas substâncias odoríferas das plantas, além de 3 aminoácidos possuírem compostos aromáticos em sua composição, como é o caso da tirosina, do triptofano e da fenilalanina. E os nucleotídeos que constituem código genético, a adenina, timina, guanina, citosina e uracila, também são estruturas aromáticas. E apesar de possuírem diversas aplicações,
Esses compostos podem ser bastante tóxicos algumas vezes. Os hidrocarbonetos aromáticos podem ser divididos em mononucleados e polinucleados, sendo os mononucleados aqueles que possuem apenas um anel aromático, sendo exemplos destes o benzeno, o benzaldeído e o tolueno. Além disso, eles podem possuir ramificações. E os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados são aqueles que possuem mais de um núcleo aromático, sendo estes podendo ser divididos ainda em condensados e isolados. Condensados quando os anéis aromáticos são juntos um do outro, são colados. E isolados quando os núcleos aromáticos são separados por qualquer grupo, qualquer substância. Sendo exemplos de hidrocarbonetos aromáticos polinucleados condensados, o naftaleno, o antraceno e o fenantreno. E em questão de nomenclatura, os hidrocarbonetos aromáticos não seguem uma nomenclatura específica como os demais compostos de cadeias carbônicas. Como esses compostos estão sujeitos a dois ou mais substituintes, nesses casos é preciso enumerar o átomo de carbono como forma de indicar onde a substituição ocorre. Sendo para essas nomenclaturas, utiliza-se as palavras orto, meta e para determinar em qual local está sendo substituído. Agora eu vou falar um pouco sobre os compostos não aromáticos. Os compostos não aromáticos também são chamados de alifáticos, que geralmente são compostos de cadeias abertas, mas não somente. E eles são menos estáveis que os compostos aromáticos, e esses compostos não seguem nenhuma das três regras ditas anteriormente. Ou seja, não possuem todos os elementos hibridizados em sp2, nem o sp3, ou sp1, não possui todos os elementos hibridizados em sp2 ou sp. E também não possuem é isso. Eles são menos estáveis que os compostos aromáticos, mas são mais estáveis que os compostos antiaromáticos, que são os compostos que irei falar agora. Os compostos antiaromáticos, eles são muito instáveis. A antiaromaticidade é uma característica das moléculas cíclicas com um sistema conjugado de elétrons π, que possui maior energia devido à presença de 4N elétrons. Ao contrário dos compostos aromáticos, que seguem a regra de Huckel, dos 4N mais 2 elétrons π, os compostos antiaromáticos são altamente instáveis e reativos. Para evitar a instabilidade da antiaromaticidade, as moléculas sofrem rearranjos estruturais, tornando-se não planares. Para um composto se tornar antiaromático,
Sim. Eles precisam obrigatoriamente seguir as duas primeiras as regras anteriores, mas obrigatoriamente não seguir a terceira, que diz que precisa ter número ímpar de pares de elétrons. Ou seja, eles possuem número par de pares de elétrons. Isso daí confunde um pouco, mas fazer o que? O importante é entender. Outra diferença entre compostos aromáticos e antiaromáticos é que os compostos aromáticos apresentam uma corrente de anel diamagnética, e os compostos antiaromáticos possuem uma corrente paramagnética. São exemplos de compostos antiaromáticos o pentaleno, que é a figura A que vocês podem observar. E como vocês podem ver, tem 4 pares de elétrons no orbital P. E com isso, ele acaba demandando uma energia maior para estabilizar esses elétrons e demanda uma energia maior para estabilizar esses pares de elétrons, ou seja, ele fica mais instável. Na figura B, temos o bifenileno, que possui 6 pares de elétrons, sendo também um composto antiaromático. E a figura C é o cátion ciclopentadienilo. E por serem compostos muito instáveis, esses compostos antiaromáticos acabam possuindo um tempo de semivida muito curto. E com isso eles acabam mudando de forma para tentar ficar mais estável. O termo antiaromaticidade foi proposto pela primeira vez por Ronald Breslow em 1967, como uma situação em que fazer ressonância acaba tornando a molécula mais instável, acaba desestabilizando os elétrons. E por ser muito instável, os compostos antiaromáticos são bastante reativos, fazendo com que eles reajam bem rápido com qualquer coisa que entre em contato. Então é isso. Eu falei só um pouco sobre compostos antiaromáticos, porque na próxima aula, na próxima videoaula, irei falar um pouco mais. Irei me aprofundar mais nesses compostos antiaromáticos. Então, se você gostou, deixe seu like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos. E além disso, ainda tenho mais videoaulas que vocês podem ver e estudar um pouco mais sobre química geral. Essa é a minha primeira videoaula sobre química orgânica, mas já tenho 3 videoaulas sobre química geral. Então é isso, tchau, beijos e abraços e tchau, tchau.